Boa noite e bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. O Espaço Cultural CPFL apresenta esta noite, no projeto Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, o módulo A Teoria Pós-Moderna, a Contemporaneidade e a Vingança da História, que tem como curador o professor Bento Prado Júnior. A convidada para a palestra de hoje é Marilena Chauí, mestre, doutora livre docente titular em filosofia pela USP, doutora honoris causa pela Universidade de Paris 8, na França, e pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Publicou vários livros, dentre os quais destacamos Da Realidade Sem Mistério ao Mistério do Mundo, Spinoza, Voltaire, Merleau-Ponty, editora brasilense, 1981. O que é ideologia, cultura e democracia? O discurso competente e outras falas, editora Moderna. Escritos sobre a universidade competente Escritos sobre a universidade, editora Unesp, 2000. Nervura do Real, Imanência e Liberdade em Spinoza, Companhia das Letras, 1999, e Introdução à História da Filosofia, volume 1, Companhia das Letras, 2001. O tema da palestra é o retorno do teológico político. Será examinado o elogio do teológico político que atravessa a ideologia do atual império planetário, a chamada paz ou guerra americana. Em particular, sua origem nas obras de Levi-Strauss e Carl Schmitt. Analisar a crise exige da filosofia tanto voltar-se criticamente sobre si mesma, como lançar-se contra os seus limites para mergulhar em vários aspectos da nossa experiência atual. A prática e a concepção de guerra, a articulação entre teologia e política, as diferentes faces da nossa modernidade e suas vertentes éticas e estéticas. Pedimos que desliguem os celulares, bips, pager durante a palestra. Obrigado e boa palestra. Eu vou pedir um favor. Eu quero que as luzes lá estejam acesas, porque se eu não vejo as pessoas... Pronto. Na verdade, boa noite. O título da minha palestra é Guerra e Religião, o retorno da teologia política. O meu objetivo é examinar um pouco por que é que as guerras contemporâneas, as guerras dos últimos tempos, aparecem como se fossem guerras de religião. Evidentemente, elas não são guerras de religião, nunca houve guerra de religião, isso não existe, né? Mas é interessante saber por que é que estas guerras de agora aparecem dessa maneira, né? E, portanto, a questão que eu vou me colocar é do retorno de uma concepção da política na qual há uma presença muito forte da teologia, não só da religião,
mas da teologia. Eu dividi a minha exposição em 5 momentos e a cada vez em que eu for passar para o tópico seguinte, eu avisarei. Então, o meu primeiro tópico é o da colocação do problema, né? Um dos traços mais marcantes do fenômeno da ideologia consiste em fixar socialmente certas imagens e ideias de uma maneira tal que não somente não perguntamos pela origem delas, mas também não questionamos o seu sentido ou a sua validade. Tomemos como exemplo, já que vou falar de guerra e religião, não é? Tomemos como exemplo o emprego costumeiro da palavra holocausto para designar o genocídio dos judeus sob As pessoas estão dizendo que há um barulho aqui, elas não conseguem ouvir. Tá. Tá. Prossigo? Então, tomemos como exemplo o emprego costumeiro da palavra holocausto para designar o genocídio dos judeus sob o nazismo. Eu não uso isso. Eu não estou usando esse aqui. Ah, entendi, desculpe. Vamos esperar eles regularizarem a situação técnica. Eu só espero que não seja eu fazendo alguma besteira, porque eu sou uma catástrofe. Eu costumo dizer que uma gaveta é um objeto técnico muito complexo para mim. Então, imagine o resto. E estes, então, eu sempre digo, chamem um adolescente, para poder resolver o assunto, né? Alô, alô. Eu fico intimidada. Ai, tá. Tomemos como exemplo o emprego costumeiro da palavra holocausto para designar o genocídio dos judeus sob o nazismo. No final dos anos 1970, um ensaio do historiador Arno Maier provocou coléricas reações de cunho religioso por haver criticado o emprego dessa palavra para referir-se àquele genocídio. De fato, dizia Maier, essa palavra não pertence ao campo político, e sim ao vocabulário bíblico. Designa o sacrifício religioso de um animal inocente, sendo por isso imprópria para a compreensão daquele acontecimento histórico. Qual a origem desse emprego? Holocausto
foi o vocábulo usado pelos chamados judeus integristas, fundamentalistas, não é? Contra a criação do Estado de Israel, uma vez que atribuíam a causa da perseguição nazista aos denominados sionistas políticos e que lutaram pela instituição do novo Estado. Eles atribuíam a estes sionistas políticos a causa do genocídio. Ou seja, para os judeus integristas, o vocábulo holocausto serviu para significar que Deus usou os nazistas para sacrificar o povo judaico, porque este sucumbiu à idolatria de desejar um Estado nacional. Que grupos religiosos judaicos empregassem tal palavra é compreensível. Mas é incompreensível que ela passasse a ser usada por aqueles que não participavam desses grupos. E mais ainda, que ela surgisse em análises políticas e não só entrasse para o vocabulário das ciências sociais e da história como um conceito científico, mas também passasse a ser de uso correntio nos meios de comunicação de massa. A operação ideológica nos leva, assim, a usar um vocábulo sem nos darmos conta de estar aceitando uma determinada visão religiosa para descrever um fato que não é religioso e sim político. E nesse caso, isso foi tão longe que hoje em dia, quando as pessoas dizem holocausto, elas já dizem o holocausto. E o holocausto virou um fato histórico, político, acontecido na Alemanha nos anos 30 e 40 do século passado. Isso passou a se chamar o holocausto. O que significa que, para aquele que lê a Bíblia, cada vez que na Bíblia a palavra holocausto aparecer, ele não vai entender o que ela quer dizer. Se o holocausto é a dizimação dos judeus na Alemanha, ou na Europa Central, o que vem a palavra holocausto fazer na Bíblia para designar o sacrifício de um cordeiro, o sacrifício de uma ovelha? Perdeu sentido. Porque houve um deslizamento e um deslocamento ideológico de uma luta religiosa no interior do grupo judaico, que se transformou, por obliteração do seu sentido, se transformou em explicação de um acontecimento político. Com naturalidade semelhante, aceitamos que os conflitos na Irlanda do Norte sejam caracterizados como lutas entre católicos e protestantes, como se vivêssemos nos séculos XVI ou XVII. E que as guerras nos Balcãs sejam descritas como lutas entre cristãos e muçulmanos, como se estivéssemos em plena Idade Média. E isso para nem mencionarmos a guerra entre Israel e a Palestina. Da mesma maneira, sem nenhum espanto, a opinião pública mundial aceitou, no momento que antecedeu o final da Guerra Fria, que Ronald Reagan justificasse uma corrida armamentista sem precedentes sob a alegação de que estava preparando o mundo livre para a vitória na batalha cósmica do Armagedon, que é a batalha do fim dos tempos, antes da segunda volta do Cristo para o juízo final, não é? Na batalha do Armagedon, profetizada na Bíblia, no Apocalipse de João. E ninguém se espantou, com exceção, evidentemente, de Gorbachev. Vou fazer um parênteses, há uma história interessantíssima de um jantar em Moscou, em que, num dado instante, Reagan começou a explicar a Guerra nas Estrelas, e que, de início, a questão era
a União Soviética, mas as coisas tinham se acertado com a União Soviética, e o que ele queria saber ali durante aquele jantar era se ele deveria prosseguir a guerra, essa corrida armamentista chamada Guerra nas Estrelas, com o apoio da União Soviética, para o caso de, antes da Batalha do Armagedon, haver uma invasão de marcianos. E o pessoal do serviço secreto russo procurou de todas as maneiras, em todas as cifras, em tudo que podia, se havia alguma palavra, alguma coisa ligada a Armagedon, que estivesse ligada a projetos de guerra, a projetos de armamento, enfim. E como eles não conseguiram encontrar nada, eles foram finalmente conversar com o serviço secreto norte-americano. E disse, olha, no jantar, o presidente dos Estados Unidos pediu ao presidente russo que o apoiasse no caso de haver a Batalha do Armagedon, e nós não estamos conseguindo encontrar o que é isso. E o serviço secreto americano disse, não, está na Bíblia. Mas só Gorbachev se espantou. O resto do mundo achou que, numa boa, olha, é capaz de haver mesmo a Batalha do Armagedon e o juízo final. Com igual naturalidade, aceitamos no Brasil que entre os canais de televisão, que são concessões públicas do Estado brasileiro, boa parte seja propriedade de seitas religiosas e que se distribuam majoritariamente entre protestantes evangélicos e católicos carismáticos, com programação variada que vai de teleculto, telecurso de exegese bíblica, teleconselhos, até testemunhos de conversão e publicidade para a venda de materiais religiosos, entremeada com a apresentação de canto e dança, além de vídeos edificantes. Tornou-se parte da nossa paisagem urbana a presença de templos evangélicos, ocupando lugares que anteriormente pertenciam a cinemas, teatros, fábricas e galerias comerciais. Assim como se tornou parte do nosso cotidiano que estádios de futebol sejam periodicamente transformados em catedrais para pregações, cânticos e possessões carismáticas. Para alguns, no entanto, esses fatos não são naturais, e sim surpreendentes. A surpresa vem da percepção da força do apelo religioso para, nos dias de hoje, mobilizar política e militarmente milhões de pessoas em todo o planeta. Isso nos leva a indagar se a cultura política contemporânea dominante está efetivamente fundada em valores religiosos. Em outras palavras, sabemos que nunca houve na história guerra de religião. E ninguém pode atribuir os conflitos contemporâneos a causas religiosas. Suas causas são econômicas, sociais e políticas. E, no entanto, eles se expressam por meio dos símbolos religiosos e são aceitos pela maioria como conflitos de religião. Por que surpreender-se? Porque parece haver contradição entre a concepção e a prática políticas modernas e a religiosidade que recobre os acontecimentos bélicos. De fato, historicamente, sabemos que, na busca da definição do caráter único e indivisível da soberania, a modernidade ocidental precisou afastar o poder eclesiástico que impedia essa unidade e essa indivisibilidade. Para isso, retirou da Igreja a pretensão de exercer o poder temporal e lançou a religião para o âmbito da vida privada em suas expressões íntimas. Então, se durante toda a Idade Média a religião cristã pertence à esfera pública, pertence
ao campo político, ao campo do poder. A modernidade, e nisso auxiliada pela Reforma Protestante, vai tirar da igreja o poder temporal, mas vai também tirar a religião do espaço público, da esfera pública, e vai considerar que a religião pertence ao foro íntimo, é algo que pertence à consciência de cada um, mesmo que haja ritos comunitários. Além disso, o pensamento moderno julgou a religião um arcaísmo que seria vencido pela marcha da razão ou da ciência. E dessa maneira, desconsiderou as necessidades a que a religião responde e os simbolismos que ela envolve. Sob uma perspectiva, a modernidade considerou a religião algo próprio das populações rurais, dos primitivos e dos atrasados do ponto de vista da civilização. Sob uma outra perspectiva, acreditou que nas sociedades civilizadas adiantadas, o mercado responderia às necessidades que anteriormente eram respondidas pela vida religiosa. E não é por acaso que a religião protestante é uma ética do trabalho, não é? Mais do que uma religião dos cultos e das cerimônias. Não é? Podemos afirmar que a religiosidade bélica contemporânea nos coloca diante de uma situação semelhante àquela que vocês ouviram Bento Prado, na conferência anterior deste ciclo, não é? Assinalar para o caso das ciências naturais e da filosofia naturalista que delas decorre. Ou, como explica Bento, parecemos estar hoje diante de um paradoxo no qual as concepções contemporâneas das ciências naturais saltam regressivamente na direção do século XIX, abandonando as ideias com que o século XX julgara ter ultrapassado a tradição cientificista. Escreve Bento. Foi a conferência anterior que vocês ouviram, não é? É o trecho inicial da conferência. O paradoxo seria o seguinte: tudo se passa como se boa parte dos pensadores contemporâneos ignorassem todas as grandes obras do século XX. Hoje, muitos não se escandalizariam com a frase de Büchner, há 150 anos atrás, segundo a qual o cérebro seria uma espécie de glândula e o pensamento a sua secreção. Há poucos meses atrás, o recém-falecido e grande cientista Francis Crick, prêmio Nobel e descobridor do DNA, anunciava triunfalmente ter descoberto a célula da alma, que punha por terra definitivamente, com a autoridade da ciência positiva, uma visão religiosa do mundo e suas implicações como a imaterialidade e a imortalidade da alma. Fim da citação. Ademais, não é notável a simultaneidade entre a afirmação científica do fim dos mistérios religiosos e a intensidade religiosa com que fala a guerra contemporânea? Não é igualmente notável que, passando da palavra ao ato, essa guerra, travestida em religião, seja praticada com os mais sofisticados recursos técnicos científicos? Então, são essas questões, a da soberania e a da ciência, a da marcha da razão, o papel da modernidade e o ressurgimento de uma concepção religiosa dos conflitos, é que são motivo de surpresa e que merecem, acredito, uma interrogação. Eu passo, então, ao segundo momento da minha palestra. Para entendermos o retorno da religião como forma de expressão política, creio ser necessário considerar as mudanças religiosas ocorridas
entre os anos 1960 e 2000. Como explica Gilles Kepel, num livro sintomaticamente intitulado A Revanche de Deus. Entre 1960 e 1976, as 3 religiões do livro, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não é? Que constituem as 3 religiões do livro, tiveram que enfrentar os principais efeitos que sobre elas tiveram, de um lado, o final da Segunda Guerra Mundial e, de outro, a Guerra Fria. Ou seja, essas 3 religiões tiveram que conviver com a conquista definitiva da autonomia pela política e também com a construção do socialismo num só país, ao leste, e o surgimento do Estado do bem-estar social e da sociedade de consumo, a oeste. A autonomia do político retirou das religiões toda e qualquer pretensão de ordenar a vida em sociedade, não deixando o menor espaço para buscar no divino a lógica da ordem social. A Guerra Fria, por seu turno, impôs uma alternativa fora da qual não havia salvação. Todos eram obrigados a empenhar-se pelo sucesso de um dos lados. Isso levando gradualmente à subordinação da fé à realização de ideais terrestres. Isso provocou o surgimento, por exemplo, de correntes marxistas ou socialistas na América Latina, no Caribe e naqueles países do Oriente Médio ligados aos interesses da União Soviética. Para evitar, diz Capel, o desafeto de suas ovelhas por seus pastores e pela fé, e a atração crescente pela laicidade, várias instituições eclesiásticas se esforçaram, então, para adaptar seus discursos aos valores modernos da sociedade, procurando e explicitando as convergências entre religião e vida social. A empreitada mais espetacular, nesse sentido, foi o Concílio Ecumênico Vaticano II e a atualização da Igreja a que esse concílio deu lugar. E fenômenos semelhantes aconteceram no mundo protestante e mesmo no universo muçulmano, onde se tratava, dizia-se, de modernizar o Islã. Vaticano II e os vitoriosos nas guerras de independência das colônias da África do Norte e do Oriente Médio encaravam o mundo moderno com otimismo. E o discurso religioso, como é o caso da teologia da libertação, não é? O discurso religioso se colocava como instrumento auxiliar da política, falando em justiça, direito, desenvolvimento, progresso, liberdade, numa linguagem compreensível para as classes sociais que não compreendiam as categorias e a retórica modernas. Muitos de seus agentes aderiram aos movimentos libertários nascidos de 1968, tanto na Europa e nos Estados Unidos, como no restante do Terceiro Mundo. Essa situação, entretanto, sofreu uma mudança a partir de 1975. Do lado cristão, passou-se a falar na nova evangelização da Europa e nos Estados Unidos surgiu um movimento chamado Salvar a América. Do lado judaico, expandiu-se a posição dos judeus integristas, isto é, a recusa da forma jurídica Estado de Israel, passando-se à afirmação da expressão bíblica Terra de Israel, que justifica a ocupação dos territórios palestinos. Se eu tiver o Estado de Israel, ocupar os Estados palestinos é
um ato de violência, é guerra de ocupação, etc. Mas se eu tiver a terra de Israel, cujas fronteiras foram definidas na Bíblia, é um direito meu me apossar da Palestina. Do lado muçulmano, já não se falava mais em modernizar o Islã, e sim em islamizar a modernidade. Surgiu uma nova militância religiosa, do lado cristão, do lado judaico e do lado muçulmano, cujos membros não saíam das classes populares nem do mundo rural, mas eram jovens universitários formados em ciências e em disciplinas técnicas, que criticavam a ausência de um projeto de conjunto ao qual aderir e contestavam a organização social, seja quanto ao seu fundamento laico, como era a crítica feita na Europa, seja quanto aos seus desvios seculares com relação a um fundamento sagrado, como era o caso da crítica nos Estados Unidos e depois nos países muçulmanos. Numa palavra, estes jovens apropriaram-se do vocabulário das ciências sociais e do marxismo para criar uma outra sintaxe conceitual com que expor exatamente o contrário, ou seja, a exigência do vínculo religioso como fundamento do sistema social. Durante os anos 1960 e o início dos 1970, a conjuntura não foi favorável a estes grupos. E diante da ausência de condições de expressão política, esses militantes religiosos trabalharam pela recristianização, rejudaização e reislamização, agindo pelo baixo, isto é, fazendo a religião intervir poderosamente na vida privada e nos costumes, criando adeptos, particularmente por meio de organizações comunitárias de serviços e de auxílio aos necessitados, e produzindo, graças a essa intervenção, transformações culturais em profundidade. A partir dos anos 1970, porém, com a mutação de que eu falava, esses militantes ganharam o campo político, passando a incriminar as classes dominantes e dirigentes pelas falhas econômicas, sociais e políticas, e buscaram revigorar a religião pelo alto, isto é, por meio do Estado, ou seja, com atos simbólicos de terror e com a tomada do poder do Estado. A ação pelo alto visava mudar o curso do Estado por meio da retomada do seu fundamento religioso, a fim de instituir um mundo novo, cujos fundamentos se encontram nos textos sagrados, porque essas três religiões são as religiões do texto sagrado ou as religiões do livro. A partir desse momento, do lado muçulmano, o Islã se tornou islamismo. Isto é, passou a afirmar-se a al-Umma al-Islamiyya, ou seja, a comunidade de todos os crentes, que corresponde àquilo que o Ocidente chama de a cristandade. Então, essa unificação é recente no mundo muçulmano. Ela data dos anos 70, do século XX. No caso da cristandade, ela data desde o momento em que a Igreja de Roma se torna a hegemônica com relação a todas as outras formações cristãs. Então, Al-Umma al-Islamiyya, ou a comunidade de todos os crentes, como promotora da unidade árabe. Criticam-se os fundamentos laicos da modernidade, ou o que se chama de a ocidentalização imperialista. Passam a ganhar força grupos militarizados. Por exemplo, os irmãos muçulmanos e o Hamas. Este último opondo a perspectiva religiosa à perspectiva laica que caracterizara até então El Fatah e a OLP.
e eclodem as disputas internas entre os sunitas e os xiitas. Do lado judaico, afirma-se o grupo Gush Emunim. Esse grupo fala em nome de Am Israel, o povo de Israel, e de Eretz Israel, a terra de Israel, a qual se estende por todos os territórios situados entre o Jordão e o Mediterrâneo. Propõe uma política agressiva de ocupação por meio da colonização. E agora se explicita a duradoura e longa divergência entre os sionistas políticos e os sionistas religiosos. Isto é, entre os defensores de um Estado nacional juridicamente definido e propenso a aceitar um Estado palestino, e os integristas, que emigraram para o novo Estado de Israel depois de, nos anos 1940, recusarem a sua criação e falarem em holocausto do povo judaico por causa desse Estado. Algumas datas são emblemáticas dessa mutação. 1977, quando pela primeira vez em sua história, o Partido Trabalhista de Israel, majoritariamente laico e socialista, perde as eleições legislativas. E Menachem Begin se torna primeiro-ministro. 1978, quando o cardeal polonês Karol Wojtyła é eleito Papa João Paulo II, para terminar com os efeitos de Vaticano II e com o apoio dos católicos conservadores norte-americanos que encurralam a esquerda católica. 1979, quando retorna ao Irã o Ayatollah Khomeini e é proclamada a República Islâmica. Na mesma ocasião em que um grupo armado ataca a mesquita de Meca em repúdio ao poder da dinastia saudita sobre os lugares santos. Também em 1979, os eleitores evangélicos norte-americanos se organizam numa instituição político-religiosa chamada a Maioria Moral, que pretende salvar os Estados Unidos com a restauração dos valores morais cristãos. Entre esses valores, né, isso ia desde a defesa da prece na escola até a proibição do aborto. E no ano seguinte, esse grupo ajudará a eleger Ronald Reagan como presidente da República. No início dos anos 1980, começa a Guerra Civil no Líbano, num conflito que envolve cristãos maronitas, muçulmanos libaneses e palestinos e Israel. Nos meados dos anos 1980, irrompe a guerra Irã-Iraque, envolvendo sunitas e xiitas, socialistas do Partido Baaz e lideranças religiosas. Irrompe também a guerra civil no Afeganistão, envolvendo o Talibã e os poderes locais subordinados à União Soviética. Em cada um destes casos, a história local e regional determina os eventos. No caso de Israel, a vitória na Guerra dos 6 Dias, em 1976, a derrota na Guerra do Quipur, em 1973, e o apoio eleitoral dado pelo grupo sefaradita aos partidos militarizantes de extrema esquerda, como reação desses sefaraditas às condições de vida e de trabalho que sempre os fizeram economicamente desfavorecidos e politicamente excluídos pela elite askenazi. Ou seja, a luta de classes no interior de Israel faz com que um setor das classes populares, que é tradicionalmente o grupo sefaradita, passe a apoiar a extrema-direita, né, contra os askenazi, que até então haviam ocupado o poder. Ou seja, o poder do Gush Emunim, a ideia de Am Israel e Eretz Israel,
tudo isso que eu descrevi há pouco, tem, na verdade, como determinação, a luta de classes. No caso dos católicos, a mudança se dá por causa da desorientação com a ampliação do papel e do poder dos leigos no interior da igreja. E, sobretudo, com o surgimento da teologia da libertação no terceiro mundo. Surgimento que foi considerado uma decorrência de Vaticano II. Nós temos outra vez a luta de classes. A crise do petróleo e a derrubada do chá, ou a ideia de que a lógica da modernidade é responsável pelo despotismo, pela corrupção e pela miséria, explica o caso do Irã. No caso norte-americano, da maioria moral, a inflação de 2 dígitos pela primeira vez na história dos Estados Unidos. A crise do petróleo, que levará os americanos a ocupar amigavelmente a Arábia Saudita, armar Saddam Hussein contra o Irã e armar o Talibã contra os soviéticos. Foi essa a beleza que os norte-americanos fizeram, né, para enfrentar a sua inflação e a crise do petróleo. Foi isso que eles fizeram. Acrescentando-se a isto a desmoralização militar dos americanos no episódio dos reféns na Embaixada de Teherã, criando a necessidade de reafirmar o poderio imperial que já estava desmoralizado com o Vietnã. E no bojo dessa reafirmação no fronte externo, a sua legitimação pelo reerguimento moral ou religioso no fronte interno. No caso do Líbano, a disputa entre 6 projetos políticos, todos eles minoritários. O projeto aluíta, o projeto maronita, o projeto sunita, o projeto copta, o projeto palestino e o projeto sionista. São 6 projetos políticos que se enfrentam na Guerra do Líbano. E como todos eles são projetos minoritários, a guerra civil é interminável. Né? Então, a disputa entre 6 projetos políticos minoritários, suscitando não só a luta entre cristãos e muçulmanos, mas também a invasão do Líbano pela Síria, pelos palestinos e por Israel. No caso do Afeganistão, a miséria popular e a corrupção dos dirigentes. A contradição entre o mundo tribal, sob chefias religiosas, e o Estado laico. E a posição estratégica do território petrolífero e mineral para um domínio geopolítico da região na disputa entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Como vocês veem, de religião não sobrou nada. Não basta, porém, essa referência à história local e regional, sobretudo em tempos de mundialização e globalização. Lembremos que o final dos anos 1970 são os anos da crise fiscal do estado do bem-estar. São também os anos da derrocada da União Soviética, que foram anunciada com a glasnost e a perestroika. Esses anos são o do início do capitalismo neoliberal e do seu estado com Thatcher e Reagan. Eu passo, então, à terceira parte da palestra. Vejamos algumas das consequências sociais e políticas do neoliberalismo, no qual prevalecem a obsolescência vertiginosa das qualificações para o trabalho, em decorrência do surgimento incessante de novas tecnologias, e o desemprego estrutural, decorrente da automação e da alta rotatividade da mão de obra, causando exclusão social, econômica e política. A desigualdade econômica e social atinge níveis jamais vistos até então.
e não só mantém a distância entre países centrais ricos e países periféricos pobres, como ainda, em todos os países, divide internamente cada sociedade em bolsões de riqueza e bolsões de miséria. Ou seja, em cada país rico existe um terceiro mundo. E em cada país do terceiro mundo existe um Morumbi. Podemos caracterizar a nova forma do capital com um punhado de traços. Primeiro, ele opera por exclusão, tanto no mercado da força de trabalho, no qual o trabalhador é tão descartável quanto o produto, como no do consumo propriamente dito, ao qual é vedado o acesso à maioria das populações do planeta. Isto é, opera por exclusão econômica e social, formando em toda parte centros de riqueza jamais vista, ao lado de fundões de miséria jamais vista. 2. Opera por lutas e guerras, com as quais efetua a maximização dos lucros. Isto é, opera por dominação e extermínio. Isso precisa ficar muito claro para nós, que esta forma do capital opera por extermínio. Terceiro, estende esse procedimento ao interior de cada sociedade, sob a forma da competição desvairada entre os seus membros, com a vã promessa de sucesso e poder. 4, opera provocando e satisfazendo preferências individuais induzidas pelo próprio mercado, as quais seguem a matriz da moda, portanto, do efêmero e do descartável. 5, reduz o indivíduo e o cidadão à figura do consumidor. 6, tem suas decisões tomadas em organismos supranacionais, verdadeiros detentores do poder mundial. Diante desses organismos supranacionais, os estados nacionais contraem dívidas públicas. Isto é, os cidadãos devem pagar para que seus governos cumpram exigências desses organismos, que não foram eleitos pelos cidadãos, não é? E esses organismos operam com base no segredo e interferem nas decisões dos governos eleitos, os quais deixam de representar os cidadãos e passam a gerir a vontade secreta desses organismos, restaurando assim o princípio da razão de Estado, que bloqueia tanto a república como a democracia, pois opera alargando o espaço privado e encolhendo o espaço público. O Estado neoliberal diminui institucionalmente o polo ligado aos serviços públicos e aos bens públicos. Portanto, ele corta o uso dos fundos públicos para os direitos sociais e canaliza a quase totalidade dos recursos estatais para atender ao capital. Dessa maneira, se nós articularmos a atitude moderna, o que era a atitude moderna? A atitude moderna que simplesmente lançou a religiosidade para o espaço privado e esperou que a marcha da razão e da ciência findariam por eliminar a religião. Nós articularmos, então, a atitude moderna com o mercado neoliberal, que opera por extermínio e exclusão, e articularmos atitude moderna, mercado neoliberal e Estado neoliberal, caracterizado pelo alargamento do espaço privado e encolhimento do espaço público dos direitos, nós podemos começar a compreender algumas das causas para o ressurgimento da religiosidade como um fenômeno generalizado de despolitização e como um sinal alarmante de que corremos o risco do fim
do que havíamos entendido por política. De fato, a política nasceu quando os gregos e os romanos realizaram 7 grandes operações. Primeiro, separaram a autoridade pessoal e privada do chefe de família e o poder impessoal público pertencente à coletividade. Ou seja, eles separaram o privado e o público, impedindo a identificação do poder político com a pessoa do governante. 2. Separaram a autoridade militar e poder civil, subordinando a primeira ao segundo. E as ações militares deviam ser primeiro discutidas e aprovadas pela autoridade política antes de serem realizadas. 3. Separaram a autoridade religiosa e poder temporal laico, impedindo a divinização dos governantes e que esses fossem sumos sacerdotes. 4. Criaram a ideia e a prática da lei como expressão de uma vontade coletiva e pública, definidora dos direitos e dos deveres para todos os cidadãos, impedindo que ela fosse confundida com a vontade pessoal de um governante. 5. Conferiram a uma instância impessoal, pública e coletiva, o poder exclusivo ao uso da força para punir crimes e retiraram dos indivíduos privados o direito de fazer justiça com as próprias mãos e de vingar por si mesmos uma ofensa ou um crime. 6. Criaram instituições e funções públicas para a aplicação das leis e garantia dos direitos, isto é, os tribunais e as magistraturas. 7. Criaram o espaço político, ou o espaço público, no qual os que possuíam direitos iguais de cidadania discutiam suas opiniões, defendiam seus interesses, deliberavam em conjunto e decidiam por meio do voto, podendo também, pelo voto, revogar uma decisão tomada. No caso de uma parte da Grécia, isso levava a um regime democrático. No caso de uma outra parte da Grécia, e no caso de Roma, isso levava a uma república oligárquica. Mas seja na forma democrática, seja na forma da república oligárquica, o que foi inventado foi uma maneira de lidar com os conflitos, os interesses, as necessidades, as carências, os direitos, a total distância da forma tradicional do poder em toda a antiguidade e que era o despotismo, né? Vocês sabem, a palavra despotismo vem da palavra despotés, em grego, que quer dizer chefe da família. Um déspota não é um tirano. O déspota é o chefe da família, né? O despotês corresponde ao pater familias de Roma, né? E é preciso também lembrar que a palavra família, no caso dos gregos, o oikos, que é a casa, de onde vem a palavra oikonomia, a palavra economia, e é por isso que Marx, num texto brilhante, diz que um dos absurdos maiores que se possa conceber é a expressão economia política. Porque a palavra oikonomia significa gestão da vida doméstica. É isso que economia significa. Economia é uma palavra do espaço privado. E é por isso que o Marx vai dizer a famosa sociedade civil, que é o mercado, é o espaço privado. Porque a economia é o espaço privado. Ela não é espaço público. Então, tanto o oikos quanto a família, no caso dos romanos, incluía o seguinte: os antepassados e os sucessores. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos do pai, os irmãos da mãe, os clientes,
e os escravos. E o gado, as plantações, as terras e as edificações. Ou seja, um pai de família grego-romano jamais poderia passar as férias na praia com a família. A menos que ele deslocasse tudo isso que eu acabei de lhes dizer. Isto é, os seus antepassados, os seus sucessores, toda a parentela, todos os escravos, o gado, a plantação, as terras e as casas. Aí a família foi para a praia. Ora, os regimes antigos eram despóticos no sentido de que eles eram exercidos por um chefe que era o chefe de todas as famílias. Ele era o pai de todas essas famílias. Ele concentrava nele o poder religioso, o poder econômico, é óbvio, o poder militar. Ele era o sumo sacerdote, o comandante em chefe e o proprietário absoluto de todos os bens. E ele tinha, como chefe, o direito à vida e à morte de todos. Tudo dependia da sua vontade pessoal. Isso é o que existia no mundo inteirinho, até essa invenção fantástica que os gregos e os romanos fizeram quando eles inventaram a política. Bom, quando eu estou dizendo que corremos o risco do fim da política, eu estou dizendo que corremos o risco de que isto aqui acabe. Mesmo porque já acabou uma vez, né? Durante a Idade Média, isso acabou. Ora, tendo a modernidade lançado a religião para o espaço privado, hoje, o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado podem dar novamente às religiões a função de produzir a ordenação e a coesão sociais, como fizeram na Idade Média. Isso significa que as duas principais marcas da política, ou seja, de um lado, a separação entre o público e o privado, entre o político, o religioso e o militar, e de outro, o caráter público das decisões, podem desaparecer, uma vez que no fundamentalismo religioso voltam a identificar-se chefia política, chefia patriarcal, chefia religiosa e chefia militar. Essa fusão, que a invenção da política desfizera, será bem sucedida e tanto mais eficaz, quanto mais os crentes acreditarem que a sua fonte é a vontade do próprio Deus, revelada a alguns homens, sob a forma de decretos, mandamentos e leis. Em outras palavras, a eficácia no controle sobre a sociedade aumenta se os conteúdos religiosos forem considerados revelações da vontade e do poder de uma divindade transcendente. Transcendente, isto é, separada do mundo e separada dos homens, acima deles. Isso significa que as religiões reveladas são mais potentes e mais estabilizadoras do que as outras. A potência religiosa torna-se ainda mais forte se os diferentes poderes que governam o mundo forem unificados num único poder onipotente. Ou seja, o monoteísmo é uma religião mais potente do que o politeísmo, onde os poderes se dividem entre muitos deuses. A força da religião aumenta se os crentes estiverem convencidos de que o único Deus verdadeiro é o seu e que ele os escolheu para enviar suas vontades. Em outras palavras, uma religião monoteísta é mais potente quando seus fiéis se consideram eleitos pelo Deus verdadeiro, que lhes promete bens terrestres, vingança contra os seus inimigos e salvação numa outra vida que será eterna. O que mais a gente quer, não é?
E, por fim, a força dessa religião é ainda maior se os seus crentes acreditarem que o seu Deus se revela. Isto é, que ele fala aos fiéis, dizendo-lhes qual é a sua vontade. Assim, uma religião monoteísta da eleição de um povo e de um Deus revelado é a mais potente de todas as religiões. E hoje temos 3. Em segundo lugar, esse risco da desaparição da política de que eu lhes falava, não é? Em segundo lugar, o retorno do poder religioso ou do poder teológico, eu vou explicar daqui a pouquinho o que eu estou chamando de poder teológico, não é? É preocupante, porque rompe com o traço principal da política. Traço que se manifesta na sua forma maior, qual seja a democracia, qual seja a legitimidade do conflito e a capacidade para criar ações que realizem o trabalho do conflito. Ações que se efetuam como contrapoderes sociais de criação de direitos e como poderes políticos de sua legitimação e garantia. Sob essa perspectiva, o retorno da teologia política nos coloca diante de um risco de enormes proporções. Por quê? As grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, para mencionarmos apenas as chamadas religiões abrâmicas ou religiões do livro, né? Estou deixando de lado o hinduísmo, o shintoísmo. As grandes religiões monoteístas, enquanto religiões que produzem teologias, isto é, explicações, a teologia é explicações sobre o ser de Deus e o sentido do mundo a partir de revelações divinas. É isso uma teologia. Então, enquanto religiões que produzem teologias não têm, do ponto de vista do conhecimento, que enfrentar apenas a explicação da realidade oferecida pela filosofia ou pela ciência. Mas elas têm ainda que enfrentar, de um lado, a pluralidade de confissões religiosas rivais, e, de outro, a moralidade laica determinada por um Estado profano. Isso significa que cada uma dessas religiões só pode ver a filosofia e a ciência, de um lado, e as demais religiões, do outro, pelo prisma da rivalidade e da exclusão recíproca. Um tipo muito peculiar de oposição que não tem como exprimir-se num espaço público democrático. Por quê? Porque não pode haver debate, confronto e transformação recíproca em religiões cuja verdade é revelada diretamente pela divindade e cujos preceitos, porque são divinos, são dogmas. Então, na medida em que essas religiões produzem teologias e essas teologias produzem um conjunto de dogmas, não há discussão possível, debate possível, legitimidade de nenhum conflito, não é possível. A noção mesma de dogma nos leva para a Inquisição e não para o confronto democrático de opiniões. Porque se imaginam em relação imediata com o absoluto, porque se imaginam portadoras da verdade eterna e universal. Essas religiões excluem o trabalho do conflito e da diferença. E elas só podem produzir a figura do outro como demônio e herege, ímpio e impuro, depravado e ignorante. Isto é, o outro só pode ser o falso e o mal. Os discursos e as ações de Sharon
Bin Laden, Khomeini e Bush são as expressões mais perfeitas e mais acabadas da impossibilidade da política. Com eles, a política cede lugar à violência como purificação contra o mal. E os políticos cedem lugar aos profetas, isto é, aos intérpretes da vontade divina, chefes infalíveis. Eu passo agora a quarta e penúltima parte. Espero que não estejam muito cansados. Posso prosseguir. Nós precisamos ainda considerar as transformações culturais trazidas pela nova forma do capital ou pelo neoliberalismo. Em outras palavras, nós precisamos levar em conta as expressões culturais da nova materialidade econômica. Estamos, hoje, diante de uma transformação sem precedentes na experiência do espaço e do tempo, pelo fato de que a fragmentação e a globalização da produção econômica engendram dois fenômenos contrários e simultâneos. De um lado, a fragmentação e dispersão espacial e temporal. E de outro, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas e de informação, a compressão do espaço. Isto é, tudo se passa aqui, sem passado e sem futuro. Perdão. Sem diferenças, sem horizontes e sem fronteiras. Ou seja, eu me sento ou diante da tela do meu computador, ou diante da tela da minha televisão. E atualmente diante da telinha do trequinho, do celular. E o mundo passa ali. Bidimensional, e eu vejo algo que se passa em Itatiba, depois, na sequência, algo que se passa em Beirute, alguém que fala de alguma coisa em Paris, um outro que responde sobre isso em Nova York, alguém está dançando no Rio de Janeiro, há um jogo de futebol em São Paulo, ou seja, não existe mais geografia, não existe mais a diferença espacial, a distância espacial, a possibilidade de que eu diga, isso é lá longe. Não é lá longe mais, é aqui. Porque o mundo é uma imagem. E é produzida também a compressão do tempo. Tudo se passa agora, sem passado e sem futuro. Alguém tem ouvido, nos últimos 6, 7 meses, a palavra Talibã? Nunca mais. Eles deixaram de existir. Né? Eles eram o centro, o umbigo do mundo durante 1 ou 2 meses. Acabaram. E a gente não sabia por que eles existiam. Não tinha nenhum passado. Um belo dia, como um cogumelo do chão, pum, surgiram os talibã. E alguns meses depois, pum, acabaram os talibã. E é assim com tudo. Tudo. Não tem tempo mais. Nada tem passado e nada tem futuro. Tudo se reduz à sua imagem presente. Só. Então, o tempo e o espaço se fragmentaram e depois se comprimiram. Na verdade, fragmentação e dispersão do espaço e do tempo condicionam a sua reunificação sob um espaço indiferenciado,
e um tempo efêmero, ou sob um espaço que se reduz a uma superfície plana de imagens e sob um tempo que perdeu a profundidade e se reduz ao movimento de imagens velozes e fugazes. Pode-se também falar em acronia, em atopia. Acronia, a desaparição das unidades sensíveis do tempo. Atopia, a desaparição das unidades sensíveis do espaço topológico da percepção, sob os efeitos da revolução eletrônica e informática. A profundidade do tempo e o seu poder diferenciador desaparecem sob o poderio do instantâneo. Por seu turno, a profundidade de campo que define o espaço topológico desaparece sob o poderio de uma localidade sem lugar e das tecnologias de sobrevoo. Vivemos sob o signo da telepresença, da teleobservação, que impossibilitam diferenciar entre a aparência e o sentido, o virtual e o real, pois tudo nos é imediatamente dado sob a forma da transparência temporal e espacial das aparências, apresentadas como evidências. Volátil e efêmera, hoje a nossa experiência desconhece qualquer sentido de continuidade e se esgota num presente vivido como um instante fugaz. Essa situação, longe de suscitar uma interrogação sobre o presente e o porvir, leva ao abandono de qualquer laço com o possível e ao elogio da contingência, ao elogio do acaso, da sua incerteza essencial. O contingente, o acaso, não é percebido como uma indeterminação que a ação humana pode determinar, mas como o modo de ser dos homens, das coisas e dos acontecimentos. Ora, essa mudança na experiência do espaço é recusada pelo imaginário religioso. Essa recusa se dá por meio da ideia de espaço sagrado, contraposto ao espaço homogêneo do Estado, isto é, o território, ao espaço atópico da tecnologia de satélites, mísseis, internet, ou seja, o virtual. O espaço sagrado se oferece como terra santa, terra simbólica, ou como espaço absoluto, comunitário, gerador da identidade plena. Da mesma maneira, a mudança na experiência do tempo também é recusada pelo imaginário religioso. O imaginário religioso faz essa recusa por meio da ideia de tempo sagrado. As ideias de Guerra Santa como missão coletiva do lado muçulmano, a do retorno à Terra Prometida como realização da promessa salvífica do lado judaico, e a do entusiasmo carismático, acrescido de aparições celestes, particularmente as da Virgem Maria, que condenam o presente e conjuram os humanos a reatar com a temporalidade sacral para reencontrar o caminho da salvação do lado cristão, exprimem a tentativa de capturar o tempo, infundindo-lhe um sentido transcendente. Assim, creio que temos algumas pistas para compreender o ressurgimento público da religiosidade. Isto é, a religião não apenas como experiência pessoal, mas como interpretação da política. Ou seja, a religião como teologia política. De fato, a cultura nascida do neoliberalismo, chamado pós-modernismo, elogia o efêmero e o contingente. Em seu elogio da contingência, o pós-modernismo, ou a cultura pós-moderna, afirma que a experiência do aleatório é a única experiência real e possível. E essa cultura se volta
contra as ideias modernas de causalidade e de necessidade, tanto na natureza como na sociedade e na história. Essas ideias modernas procuravam explicar a imagem da contingência e, em muitos casos, superar a ideia de contingência, oferecendo um sentido para os acontecimentos naturais e um sentido para as ações humanas na história. Nesse elogio do contingente, a cultura pós-moderna desconsidera que a experiência contemporânea é marcada pela insegurança, pela incerteza, pela solidão, pela exclusão e pela violência. Numa palavra, a experiência da vida contemporânea é marcada pelo medo. O medo que, sob essas várias formas, perpassa o cotidiano pessoal, as relações sociais e políticas. Esse medo poliforme fez ressurgir o apelo à religiosidade, não só na esfera privada e moral, mas também na esfera pública da política. Lembremos, brevemente, com um exemplo que eu vou dar aqui, como era feita a análise moderna da experiência da contingência e do medo que dela decorria. O exemplo que eu vou dar de como os modernos trabalhavam vem do filósofo Spinoza, quando ele busca compreender os efeitos da experiência da contingência. Ou seja, quando ele busca compreender o surgimento de uma forma muito peculiar de poder, que ele designa com o nome de poder teológico-político. Na abertura de um tratado que se chama Tratado Teológico-Político, Spinoza escreve o seguinte: se os homens pudessem, em todas as circunstâncias, decidir pelo seguro, ou se a fortuna, a sorte, não é? Se a fortuna se lhes mostrasse sempre favorável, jamais seriam vítimas da superstição. Mas, como se encontram frequentemente perante tais dificuldades, que não sabem que decisão hão de tomar, e como os incertos benefícios da sorte, que desenfreadamente eles cobiçam, os fazem oscilar, na maioria das vezes, entre a esperança e o medo, eles estão sempre prontos a acreditar, seja no que for. Até julgam que Deus tem aversão pelos sábios e que seus decretos não estão inscritos na nossa mente, e sim nas entranhas dos animais, ou que são os loucos, os insensatos, as aves, que por algum instinto ou por um sopro divino revela Deus. Hoje em dia, né? Pirâmide, constelação, a conjunção de 2 signos, né? Essas coisas, é isso aí. É disso que ele está falando. Ele está falando da fortuna, eu estou falando, por exemplo, da astrologia. Se eu fosse traduzir isso aqui, por que a gente acredita na astrologia? A gente acredita na astrologia porque o sentimento de contingência é tal e o medo e a esperança são tais que alguém tem que dar alguma segurança para mim. Que sejam as estrelas, por favor. Então, diz Spinoza, a que ponto o medo enlouquece os homens? O medo é a causa que origina e alimenta a superstição. Os homens só se deixam dominar pela superstição enquanto têm medo. Finalmente, é quando os estados se encontram nas maiores dificuldades que os adivinhos detêm o maior poder sobre o povo e são mais temidos pelos governantes. Fim da citação. O medo é a causa que origina e alimenta a superstição
e os homens só se deixam dominar por ela enquanto eles têm medo. A questão é saber de onde vem o medo. Se os homens pudessem ter o domínio de todas as circunstâncias das suas vidas, diz Spinoza, eles não se sentiriam à mercê dos caprichos da sorte. Ou seja, eles não se sentiriam à mercê de uma ordem imaginária do mundo, como se fosse um mundo só de encontros fortuitos, de encontros aleatórios entre as coisas, entre os homens, entre as ações. Ora, sentindo-se à mercê da sorte, porque não possuem o domínio das circunstâncias das suas vidas, e porque são movidos pelo desejo de bens que não parecem depender deles próprios, os humanos são habitados naturalmente por duas paixões, diz Spinoza: o medo e a esperança. Eles têm medo que males lhes aconteçam e bens não lhes aconteçam. Assim como eles têm esperança de que bens lhes advenham e males não lhes caiam sobre a cabeça. Visto que esses bens e males, não parecendo depender deles próprios, lhes parecem depender inteiramente da sorte, do acaso, da contingência. E como reconhecem que as coisas que assim lhes acontecem são efêmeras, o seu medo e a sua esperança jamais cessam. Pois da mesma maneira que coisas boas ou más lhes vieram, sem que soubessem como nem porquê, também podem desaparecer sem que saibam as razões desse desaparecimento. A gênese da superstição encontra-se, portanto, na experiência da contingência. Pode ser assim, mas pode ser de outra maneira. Poderia ser por aqui, mas também pode ser por ali. É isso a contingência. A contingência é uma possibilidade oscilante em qualquer direção. A relação imponderável com um tempo cujo curso é ignorado, no qual o presente não parece vir em continuidade com o passado, e nada nesse presente parece anunciar o futuro, gera simultaneamente a percepção do efêmero e do tempo descontínuo, o sentimento da incerteza e da imprevisibilidade de todas as coisas. Incerteza e insegurança suscitam o desejo de superá-las, encontrando signos de previsibilidade para as coisas e para os acontecimentos, levando à busca de sinais que permitam prever a chegada de bens e de males. Essa busca, por seu turno, gera a credulidade em presságios. E, por fim, a busca de presságios conduz à crença em poderes sobrenaturais, que inexplicavelmente enviam bens e males aos homens. Dessa crença em poderes transcendentes misteriosos nascerá a religião. Em suma, porque ignoram as causas reais dos acontecimentos e das coisas, porque ignoram a ordem e a conexão necessárias de todas as coisas e as causas reais dos seus sentimentos e das suas ações, os homens imaginam que tudo depende de alguma vontade onipotente, transcendente, separada deles, que cria e governa todas as coisas segundo desígnios inalcançáveis para a razão humana. E por isso, eles abdicam da razão como capacidade para o conhecimento da realidade. E esperam da religião não somente essa explicação, mas também que ela afaste o medo e aumente a esperança. Facilmente, os homens caem em todo tipo de superstição. E é compreensível, porque eu não tenho sempre o medo da mesma coisa, nem a esperança da mesma coisa. Dependendo daquilo de que eu tenho medo e dependendo daquilo de que eu tenho esperança, o tipo de superstição que eu tenho varia.
E eu mudo de uma supressão para outra rapidinho. E assim todo mundo. Né? Dificilmente os homens persistem durante muito tempo numa só e mesma superstição. Ora, diz Spinoza, não há meio mais eficaz para dominar os homens do que mantê-los no medo e na esperança. Mas também não há meio mais eficaz para que eles sejam sediciosos e inconstantes do que a mudança das causas de medo e de esperança. Por conseguinte, os que ambicionam dominar os homens precisam estabilizar as causas, as formas e os conteúdos do medo e da esperança. Essa estabilização é feita por meio da religião, que por isso mesmo passa a ter poderio sobre a política, uma vez que assegura aos governantes aquilo que eles mais desejam, isto é, a estabilidade e a permanência das relações sociais e das formas de mando e de obediência. É isso, portanto, a teologia política. O poder teológico político é isso. Eu passo agora à última parte da minha palestra. Curiosamente, porém, o pensamento político contemporâneo não se volta para um pensador crítico como Spinoza para tentar compreender o ressurgimento da religiosidade bélica. O pensamento político contemporâneo prefere apropriar-se de algumas ideias de um pensador político que hoje exerce fascinação à esquerda e à direita. Trata-se do jurista alemão Carl Schmitt, que escreveu suas principais obras entre os anos 20 e 50 do século XX, e para quem a política moderna é a teologia secularizada. Num livro que se chama Teologia Política, no qual não há uma única menção a Spinoza, Carl Schmitt escreve o seguinte: todos os conceitos fecundos da teoria moderna do Estado são conceitos teológicos secularizados. E isso é verdadeiro, não somente do seu desenvolvimento histórico, porque foram transferidos da teologia para a teoria do Estado. Pelo fato, por exemplo, que o Deus onipotente tornou-se o legislador onipotente. Mas também por causa de sua estrutura sistemática, cujo conhecimento é necessário para uma análise sociológica desses conceitos. Fim da citação. Sem dúvida, Spinoza não recusaria a descrição de que houve uma transferência, uma secularização dos conceitos da teologia para a política. No entanto, ele completaria essa afirmação dizendo que a transferência dos elementos teológicos para o campo político decorre da imagem do poder como transcendente à sociedade, separado dela para dominá-la e conferir-lhe uma unidade imaginária, operando exatamente como na religião, na qual a transcendência de Deus em relação ao mundo é a marca decisiva do império divino. Em outras palavras, em termos spinozanos, sempre que a política se realizar sob a forma da transcendência da soberania, ou seja, separada da sociedade, e, portanto, de maneira contrária à imanência democrática do poder, não teremos uma política que secularizou a teologia, e sim a permanência do teológico político, mesmo que o nome de Deus nunca seja pronunciado. Sob a perspectiva de Schmitt, não é surpreendente que, para ele, o absolutismo tenha sido o regime político mais perfeito, porque, em sua opinião, nesse regime, a origem do Estado torna-se plenamente visível, uma vez que o Estado nasce da pura vontade do soberano, de uma decisão absoluta que não se funda nem na razão, nem na discussão,
nem em normas, e sim no poder absoluto de posição com que a vontade do soberano põe o Estado. Como Deus, afirma Schmitt, o soberano cria ex nihilo, cria a partir do nada. E não tem nenhuma obrigação de ser racional ou justo. Assim como Deus é onipotente para criar o mundo, também a vontade do soberano é onipotente para criar o Estado. Assim como Deus não está acorrentado pelas leis divinas que ele deu ao mundo, também o soberano está fora e acima das leis. Assim como Deus suspende suas próprias leis e interfere no universo por meio de atos extraordinários, um milagre, não é? Também, em momentos de perigo, a ação do soberano não é retida pelas leis, mas responde à exceção com um ato excepcional, isto é, com a razão de Estado. A soberania, diz Schmitt, é o monopólio da decisão. E ele a define assim: é soberano aquele que decide na situação excepcional. A política, afirma Schmitt, é uma esfera autônoma. Isto é, ela não é determinada pela razão ou pelo conhecimento, nem pela moralidade, nem pelo direito, nem pela economia. Cada esfera da existência humana é polarizada por uma dicotomia constitutiva. O bem e o mal na ética. O belo e o feio na estética. O lucro e o prejuízo na economia. A dicotomia constitutiva da política é a oposição amigo-inimigo. A autonomia do político pressupõe que sua dicotomia, amigo-inimigo, não deva nem possa ser definida segundo critérios das outras dicotomias. Ou seja, amigo e inimigo não podem ser pensados nem em termos éticos, nem estéticos, nem econômicos.